Bom dia, comunidade querida do canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes. Este é mais um programa Paz e Bem das manhãs, e aí ele vira também das tardes e das noites, aqui no canal Paz e Bem. Este é o programa de número 1322. Hoje é sexta-feira, 8 de julho de 2022, e a gente começa 6 da manhã, sempre 6 da manhã. Mas você encontra-nos a qualquer momento, de dia, de noite, a hora que você quiser, fim de semana, no momento em que você quiser. Toda sexta-feira eu faço o Paz e Bem e a gente reparte esse diálogo com a espiritualidade plural de todas as gentes, animais, vegetais, minerais, pessoas, de segunda a sexta, cada dia, com uma liderança, uma pessoa, um diálogo distinto, diferente. Esse é o canal Paz e Bem. Nós estamos já com 41 mil pessoas inscritas, né? Gostaríamos de chegar aí num tempo sem data, sem meta, sem nada, né? A 50 mil inscritos e inscritas. É um desejo nosso de ir ampliando aos poucos essa comunidade de espiritualidade plural, aberta, fraterna, materna. Vai ser muito bom. Cada vez a jornada vai se ampliando. Então, para isso eu te convido a inscrever-se no canal, dar like nessa transmissão e em todas as transmissões nossas, para que elas se espalhem pelas ondas da internet, e se tiver condição, a tornar-se um assinante, uma assinante do canal Paz e Bem. Nós não temos aqui nenhum programa de membro, de superchat, temos apenas um programa simples de assinatura. Está aqui na descrição do vídeo, o link para essa descrição. Se você for no canal Paz e Bem, tem uma cobrinha colorida, bem bonitinha, que dá o link para o nosso programa de inscrição. É sempre uma ajuda para a gente sustentar nossos estagiários e alguns estagiários que nos ajudam e algumas pequenas iniciativas que vão cobrindo custos aqui do nosso canal. Bom, hoje começa uma série de 4 encontros de diálogos, conversas, aprendizados com um bom amigo e professor, que é o Eduardo Guimarães. Eduardo Guimarães, ele já esteve aqui no canal Paz e Bem, já faz tempo, e agora está voltando. Está voltando uma semana depois do aniversário dele. É muito legal. Então, a gente já chega cumprimentando ele pelo seu novo ano. Eduardo Guimarães é doutor em Ciências da Religião da PUC de Minas, é professor do mesmo departamento de Ciências da Religião da Universidade, coordena o Observatório da Evangelização. Tem um blog pessoal, Poemas Orações. Está o link para esse blog aqui embaixo, na nossa descrição. Muito legal, um poeta, portanto, nós vamos ter um dos nossos encontros, com certeza, dedicado ao tema da poesia. No seu blog, o Eduardo se apresenta assim, linda apresentação que ele faz de si próprio. Sou alguém apaixonado pelo aprender, pela arte do bem viver e que cultiva no cotidiano o dom da paz inquieta de Jesus. Sim, como nos ensinou Pedro Casaldáliga, a paz que não nos deixa em paz e que nos faz criativos e no amar e no servir. Grande Pedro Casaldáliga, e por conta dessa menção, eu escolhi uma foto exatamente de Dom Pedro Casaldáliga, que é a capa desse nosso encontro. Com vocês, Eduardo Guimarães. Oi, Eduardo, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez no Paz e Bem, junto com todo esse grupo que você menciona e todos os outros que vão se inscrever e poder beber nessa fonte, saborear dessas conversas boas que aqui conseguimos concretizar. Quantos convidados bons você tem conseguido trazer? Eu me sinto até tímido diante de tanta gente que você tem conversado aqui, que são, às vezes, mestres ou mesmo alguém que nos alimenta com as suas publicações, com as suas pesquisas, mas, sobretudo, com o seu testemunho de vida. Muito obrigado, Mauro, pelo convite. Sim, você, bom, doutor, mestre, professor, grande figura, Eduardo Amadeus, fala com a gente lá de Belo Horizonte, tem uma música mineira nessa fala do Eduardo que é muito legal, muito gostosa. Acho que vai todo mundo gostar bastante, né, de ouvir essa música nos próximos 4 encontros aqui às sextas-feiras. Eduardo, a gente conversou de
pensar um pouco essa dimensão da religião, ainda mais esse ano, né, 2022, na relação com o poder, né? A religião em si mesma como poder, mas, sobretudo, na relação com o poder, né? Estamos aí às vésperas do 2 de outubro, uma disputa que divide a sociedade, que polariza as diversas instituições religiosas, e achei que era bom te ouvir sobre esse tema, né? A religião e o poder, né? Esta jornada de diálogo e conflito e de como isso se manifesta, se expressa na sociedade, sobretudo a tua reflexão. Obrigado, Mauro, mais uma vez pelo convite e da oportunidade de partilhar com tantos amigos, com tantos ouvintes, com tantas pessoas que vão entrar aqui no canal Paz e Bem e dialogar conosco, seja pelo chat, seja mandando mensagem, né? Bom, eu já venho pesquisando há algum tempo como teólogo, eu faço a teologia hoje dentro da ciência da religião, a minha graduação em teologia com os jesuítas e depois o próprio mestrado orientado pelo Libânio, sobre quem eu fiz o doutorado, a sua pedagogia para a autonomia, me dá assim, muita liberdade e prazer de falar sobre o fenômeno religioso, porque eu sou apaixonado com o ser humano, né? O ser humano que se aproxima dessas fontes, dessas tradições vivas. É tão pobre, né, Mauro, uma religião que se fossiliza, que fica congelada, que não traz para dentro do seu caminhar o dinamismo próprio da vida, está atenta aí ao que precisa ser mudado, ao que precisa ser revisto. Me lembro até de uma entrevista do Dalai Lama aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né, em São Paulo, quando perguntaram para ele, não me lembro quem, falou assim, Santidade, se alguém amanhã demonstra que um postulado, um princípio do budismo está equivocado e demonstra isso cientificamente, como que o senhor fica? Ele tirou o óculos assim, deu aquele sorriso e falou assim, olha, se eu comprei um cobertor para aquecer o frio do meu filho cresce, eu busco outro cobertor ou eu corto as pernas do meu filho, as pernas do meu filho. E imediatamente assim, se tornou lúcida, quer dizer, a religião é algo que tem que ser vivo, dinâmico, que se revê, né, que se refaz, que se rediz, assim como qualquer âmbito da vida. Agora, são tradições experimentadas, né, que oferece para aquele que está vivendo no tempo atual, né, uma boa interlocução, uma boa experiência para se refazer, para ampliar seus horizontes. Agora, toda experiência religiosa, Mauro, na minha perspectiva de pesquisa e de vivência, como qualquer outro âmbito da vida, é ambivalente. Então, ela está sujeita a se deturpar, a atrapalhar, a infantilizar, ser fonte de adoecimento, de infantilização na vida de tantos. Mas também, simultaneamente, às vezes, uma mesma religião ela pode potencializar nossos horizontes, as nossas forças, né? Nos ajudar a refazer, soerguer a sociedade que faz tanta gente se sentir à margem, excluída, fora da dignidade cidadã. Então, uma religião pode ser um potencial, sim, libertador, né? Iluminador do caminho. Eu vejo os dois lados, né? A ambivalência presente no fenômeno religioso, seja ele de qual matiz, né, for. Não vejo nenhuma tradição religiosa imune à ambivalência na mão humana, né, na vivência humana. Agora, talvez até mais do que as religiões, né, Eduardo? Para além das religiões, essa ideia de que tudo que existe é ambivalente, tudo que existe é o sim e o não, tudo que existe é em si mesmo e o seu contrário. E isso a gente se acostumou a ouvir, de que isso faz parte da tradição budista, por exemplo, ou da tradição do candomblé. Sim. Ou de outras tradições, mas isso integra a tradição cristã também. Isso é importante que se diga, né? Está na origem da tradição cristã esta constatação realista de que nós caminhamos, pessoas, instituições, animais, árvores, tudo, nós caminhamos o tempo todo imersos na contradição, inclusive na contradição da vida e da morte, né? A partir do momento que a gente nasce, nós começamos a morrer. Então, nós passamos a vida
um pouco que triturados, amassados, mas ao mesmo tempo capazes de, né, nos fazermos pessoas nesta contradição, né? A gente é paradoxo que anda, né? As religiões são paradoxo que anda, a política, todas, né, as expressões da nossa terrenalidade são paradoxos andantes, né? Então, a Sim, religião é um deles, né? sim, sim. Me fez lembrar a sua reflexão unida à minha, de Juvenal Arduini, no livro dele, Antropologia, Ousar para Reinventar a Humanidade. Logo ali no primeiro texto, né, é um livro assim, com vários textos pequenos para iluminar a reflexão cotidiana, é um que fala paradoxo, como lidar com isso, né? E ele vai mostrando essa luz e sombras presentes, mas no final ele fala assim, esperançado. É, mas o ser humano, ele tem um potencial, ele abriga um potencial de sempre aprender, de refazer-se. E ele pode ir dizendo não àquilo que ele vai percebendo como pequeno, apequenado, como provocador de dor, de miséria, de contradições. Então, a gente pode se aperfeiçoar, sim. Não é só constatar que nós somos ambíguos, né, por natureza, mas é aí que faz a diferença da reflexão ética, né, da gente criar um projeto de aprender sempre, como nos falava Paulo Freire, né, de aprender sempre, mas de uma maneira esperançada, de avançar, né? Bom, juntando a essa reflexão das religiões, eu e o Mauro combinamos de conversar sobre política, né? Num canal de espiritualidade, isso é tudo de bom, né? Eu temo, Mauro, pelo menos assim, não só no senso comum, mas eu chego jovens para as minhas aulas na universidade, nas rodas de conversa, nas comunidades que eu frequento, que às vezes assessoro, nos movimentos, há quase que um pressuposto falso de que poder e política já tem assim uma espécie de carga negativa que a gente tem que lidar. Eu penso que não. Eu penso que aquilo que nós falávamos da ambivalência das religiões, aqui já chegamos a afirmar que tudo na vida humana. Diante de nenhuma realidade podemos abaixar a guarda crítica, né? A vigilância. Jesus gostava muito de falar vigiar e orar, né? Da gente analisar sempre, trocar ideias, com essa busca de purificar, de tomar consciência das nossas ingenuidades, das nossas maldades, né? Nossas e do outro. Agora, nós estamos num contexto que às vezes impede essa serenidade das rodas de conversa, das trocas, do ouvir um ao outro, porque nós estamos numa cultura não só centrada num individualismo cada vez mais exacerbado, mas fala-se assim com uma naturalidade hoje de cultura do ódio. Nesse contexto, sim, nós vamos olhar para a política, nós vamos olhar para o exercício do poder já como uma negatividade, por causa das vítimas, né? das causas de quem utiliza o poder, de quem se apropria da política, que é, por natureza, algo que é coletivo, que é o exercício, né, do poder na busca do bem comum, como algo que olha só os seus interesses, né, a manutenção dos seus privilégios, e não a busca de construção de uma sociedade ou de uma realidade que caiba a todos. Então, eu vejo que refletir sobre o exercício do poder numa sociedade como a nossa, dividida em classes, uma sociedade marcada pela profunda desigualdade, e não é desigualdade assim por causa do pluralismo, não. Uma desigualdade econômica que condena milhares de pessoas a uma vida infra-humana. Se a gente for refletir, por exemplo, nas relações de poder ou nas relações políticas, com os índices que nós temos hoje, a gente fica assustado, né? Por exemplo, o número de pessoas ou de famílias que vivem hoje em insegurança alimentar. Pessoas que vivem hoje e acordam buscando, ou os que já deixaram de buscar porque não acreditam mais, que vão encontrar um espaço de trabalho, um emprego com um salário justo, né, para dar sustentabilidade a uma vida dignamente humana.
Então, eu acho que nós temos que discutir, sim, o exercício do poder nessa sociedade concreta que vivemos, com essa polarização de extremos, mas com uma clareza, né? Devemos estar ao lado das vítimas, daqueles que estão à margem, porque só assim podemos avançar. Só de mãos dadas com quem está excluído da mesa, da dignidade cidadã, só ao lado dessas pessoas é que a gente pode dar passos na direção de uma sociedade que exerça o poder na direção, por exemplo, do zelo e do cuidado com a justiça, com a dignidade da vida e qualquer outro valor. Você quer entrar na conversa? Eu estou falando demais, né, Mauro? Não, tá ótimo. Não, eu penso, é isso mesmo. Acho que a política tem capacidade de corrupção? Tem, claro que tem. A quantidade de políticos que a gente vê corrompidos é muito grande, mas eu vou dizer para vocês, a quantidade de empresários, executivos, professores, jogadores de futebol que a gente vê corrompidos é muito grande. Eu sempre digo isso. Deus não separou a humanidade em dois lados, como a direita ou a extrema-direita quer nos fazer ver, que é um lado é o lado dos bandidos, dos corruptos, que é o pessoal, os políticos, e do outro lado os puros, os iluminados, quem está no setor privado, quem está fora da política. Não, nós somos feitos do mesmo barro em todo lugar, em todo canto. Então, há possibilidades que se abrem diante de nós e que elas estão vinculadas à nossa escolha. A gente olha para um Luiz Inácio Lula da Silva, sabe, Eduardo? Eu fico muito emocionado como é que ele manteve essa consistência, coerência, apesar de toda essa conversa fiada da direita. Eu conheço o Lula, frequentei a casa dele. Lula nunca se importou com dinheiro. Eles viraram Lula do avesso, chacoalharam ele de cabeça para baixo, foram na Suíça, foram em todo lugar, não acharam nada, porque não tinha nada. Né? Porque não tinha nada. Tiveram que pegar tiveram que inventar uma mentira, né? Com aquele triplex, né? De terceira categoria, com pedalinho, porque não acharam nada. Então, é possível, né, alguém atravessar a sua vida 40 anos fazendo política sem se corromper. E olha, foi presidente da República. Vamos lembrar, Lula saiu da presidência e tinha uma remuneração por cada palestra que ele fizesse de 150, 200 mil reais. Ele não se corrompeu. Manteve-se, aguentou a prisão, aguentou a cadeia, quando todos diziam, vai embora, vai se exilar, vai cuidar da sua vida. Ele falou, não, eu vou para a cadeia. E está saindo de lá para ser presidente da República. Esta semana, nós tivemos um outro episódio. Estou pegando assim quem está lá no final da trajetória, que nem São Paulo, né? Está no final. Daqui a pouco ele já vai poder dizer, né? Corri a carreira, fiz a carreira. Né? Vou pegar agora alguém que está no começo da jornada, nem na metade ainda, que é o vereador de Curitiba, Renato Freitas, né? Que foi cassado, agora recuperou o mandato dele, uma grande festa, né? Uma liderança, né, dos povos negros desse país, né, corajoso, preso já várias vezes, humilhado, torturado, e não cede. E não cede, oferecendo de tudo para ele, para ceder, e ele não cedeu. E ele falou, ó, e quer saber, agora que ele recuperou o mandato, ele vai lançar-se candidato a deputado estadual. Sabe que dia? Dia 18. Dia 17 de julho, na véspera do dia de Nelson Mandela, que é segunda-feira, então ele antecipou. Né? Tem gente que quer se vincular com o melhor da história da humanidade, né? Na política. Sim. Fala, Eduardo. Mauro, que bom você lembrar essas duas referências, porque nas duas nós podemos não só discutir a espiritualidade, o papel dela na política, mas dessa relação que estamos tentando estabelecer aqui nessa conversa, né? Religião e política. Esse menino, vou falar assim, porque eu já celebrei meus 54 anos, que você antecipou aí, recordou, melhor dizendo, no início. Parabéns, por sinal, uma alegria, viu? A gente dia está aqui na semana do seu aniversário, que bom. E faço um dia antes do Faustino, que vai vir aí com você, né? E que celebrou dia 2. É interessante essa questão, porque esse garoto, que tentaram
destruir o seu nome, a sua biografia, a sua luta, foi exatamente acusá-lo de invadir um templo, né? E é muito interessante as discussões que, que esse fato, explorado de múltiplas maneiras, oportunizou de discussões sobre a relação de religião e política, num contexto em que certas igrejas ou certas tradições criam partidos políticos, já há pesquisas e estudos nessa direção, com o objetivo de fazer maioria na Câmara, no Senado, e fazer valer interesses que são talvez legítimos para os fiéis de uma igreja, mas de legislar para todos os brasileiros e brasileiras, ameaçando aí a ideia básica de democracia e de sociedade que assume como um Estado, ou que quer ser governada por um Estado laico, como garante a nossa Constituição, né? Então, a gente tem que abrir, sim, os olhos para não sermos ingênuos diante da relação de religião e política. Então, se ali, num país ainda de tradição cristã católica majoritária, ainda que esteja caindo muito essa margem, mas que muito utilizado isso, né? E tentaram destruir o nome desse rapaz, desse garoto, exatamente apresentando a imagem dele como alguém que não respeita, que invade o simbólico católico, né? O capital cultural, né? de uma parte significativa de brasileiros. E ele ficou tranquilo, porque ele tinha certeza de que quem conhece minimamente o cristianismo sabe que igreja são as pessoas que se reúnem para discutir a vida, né? Os valores que emergem do evangelho e que nos garante a dignidade de filhos e filhas de Deus. O que esse garoto passou para mim foi autonomia. E aí, Mauro, eu acho que a gente pode introduzir um elemento na conversa. Só pode exercer bem o poder, né? Exercer bem a política quem realmente fez a experiência de se assumir como um ser que tem autonomia, né? Que tem essa capacidade de ter ideias próprias, de discutir, né? de defender as suas ideias, as suas posições, mesmo num contexto que outros possam pensar diferente. Sem uma educação para a consciência crítica e a consciência da autonomia de cada cidadão, né? De cada homem e mulher desse país, a gente não fará boa política, porque não encontraremos vamos dizer assim, esse substrato necessário para exercermos o poder coletivamente. Aí as relações vão ser de dominantes e dominados, né? Dominadores e dominados. E aí eu gosto de recordar aqui o velho Paulo Freire, né? Que ele entrou para a história com várias reflexões, vários livros, mas uma frase lapidar dele, né? A sociedade desigual não teme o pobre. Ela teme o pobre que toma consciência da sua dignidade, toma consciência da sua autonomia e do seu papel de transformar a sociedade. Não é isso? Né? Então, assim, uma religião, por exemplo, que não provoca na sua pedagogia, na sua formação dos fiéis para a autonomia, ela não vai criar relações ou comunidades. Isso que o Papa Francisco tem convocado aí a toda a igreja do mundo inteiro pensar a Igreja Católica, né? Uma sociedade corresponsável, uma sociedade que consiga ser sinodal, caminhar junto. E só pode caminhar junto entre pessoas que tomam consciência da frater sororidade. Você falando de irmãos e irmãs, é isso, né? Que se reconhecem. Eu colocaria dois elementos para a nossa conversa: a tomada de consciência da autonomia e a tomada de consciência de que essa dignidade que cada um de nós tem, por sermos humanos, por sermos filhos e filhas de Deus, né? No caso aqui, estou dentro do horizonte da reflexão cristã. Olha que foto bacana aí do... Trouxe essa foto exatamente do Renato Freitas no dia em que ele invadiu a igreja, como a direita, e incrível, até setores da esquerda quiseram imputar a ele essa acusação. Então está aí o Renato Freitas e outros manifestantes dentro da igreja pedindo justiça por Moise, um negro assassinado, né? Um negro congolês assassinado aqui no Brasil. Essa foto é muito emblemática, é muito importante, porque houve uma série de mentiras, hoje chamadas de fake news,
espalhadas pela direita e amplificadas, como eu disse, até por setores da esquerda, de que ele teria invadido uma igreja no meio de um ato religioso, no meio da missa, conversa fiada. Né? A missa já tinha acabado, a igreja estava vazia. E olha que interessante, porque acho que isso tem muito a ver com essa discussão sobre o que é política e qual é o lugar do povo na política. Ótimo. Esta igreja é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e foi erguida pelas mãos dos negros e negras escravizados em Curitiba. Foram os escravos negros e negras, escravos não, pessoas feitas escravas, né, em Curitiba, que ergueram esta igreja. Então, essa utilização absurda aí. Quem foi lá prestar solidariedade ao Renato? O bispo que hoje é bispo católico, que hoje é uma referência de pensar o movimento negro, né? O bispo de Feira de Santana, Dom Zanoni, que falou: ora, se vocês negros não podem entrar na igreja que nós erguemos quando éramos escravos, quem mais pode entrar? Quem apoiou o Renato? Leonardo Boff. Quem apoiou o Renato? Padre Júlio Lancelotti. Quem apoiou o Renato? Frei Davi, da Uniafro, outra liderança negra na igreja. Sim. A Arquidiocese de Curitiba falou: por que caçar ele? Por que caçar? O padre, né, o pároco da igreja foi à Câmara de Vereadoras e Vereadores e disse: não tem que caçar. Mas caçaram. Né? O racismo caçou Renato Freitas. Mas a sociedade se organizada, né, ela tem como reverter e a pessoa dá a volta por cima. Olha, essa mesma estratégia, Mauro, foi usada pela direita, pelo agronegócio, para destruir o maior movimento popular social desse país, o MST, de rotulá-los como invasores de propriedade, né? E que insistem nessa temática, mas não aceitam quando os índios desse país, os povos originários, né, levantam essa mesma tese, falam assim: vocês, europeus, invadiram, né? E aí, não, nós descobrimos, ocupamos. Então, assim, esse tipo de reflexão ele precisa acontecer para que a sociedade brasileira perceba esses mecanismos perversos, falsos, e que são recorrentemente utilizados. Não é invenção nossa, não. Numa tradição fascista, numa tradição... se a gente pegar aí o pensamento totalitário, tanto de esquerda como de direita, utiliza desses mecanismos de destruir o diálogo, o debate, a escuta dos diversos atores sociais. E política se faz reconhecendo o outro como ator. Né? E se o povo não é reconhecido como ator social, por exemplo, a nossa Constituição garante que haja plebiscito, que haja discussão, referendos. Quantas vezes utilizamos desse recurso? Isso significa um desprezo pela autonomia popular, né, do eleitor. A política no Brasil, muitas vezes, é reduzida ao momento do voto, um momento importante, evidentemente, mas não é ali que vamos dizer assim, todas as decisões são tomadas. Política se faz de segunda a segunda o ano inteiro, em cada postura, em cada postagem, em cada debate, em cada conversa que fazemos, em cada postura que assumimos, em cada juízo que emitimos, a quem damos as mãos. Isso é política, né? É exercício do poder coletivo. Então, eu penso que a gente tem que discutir, sim. Eu gosto muito das análises de conjuntura, porque elas acordam em nós a reflexão, num país complexo como o nosso, continental, daquilo que a gente não está enxergando. Né? E alimenta a nossa consciência crítica e essa consciência do nosso papel de cidadãos. Não tem, Mauro, como eu colocar na urna um voto consciente, com autonomia, sem eu estar construindo diariamente esse meu senso de cidadão, esse meu senso da consciência crítica que é alimentado diariamente, né, no debate, na discussão das forças dominantes desse país. Né? Nós temos uma história de e definiu, muitas vezes, o que é verdade, o que vai ser notícia. Né? E aí, sim, cabe-nos aqui discutir que algumas reformas fundamentais, mesmo nos governos populares de esquerda, não foram feitas.
por exemplo, como a democratização do acesso aos meios de comunicação, né? Como uma reforma tributária justa, né? Claro que aconteceram muitos avanços e nós vamos retomar esses avanços, viu, Mauro? Eu te atrapalhei de entrar na conversa aí, mas Não, trabalhou nada, a gente está aqui para te ouvir. Não, maravilha. Acho, estamos caminhando para o final. Acabou sendo uma boa convergência a gente ter trazido à baila tanto o Renato Freitas quanto agora você trouxe o MST. Né? O MST que o agronegócio, os poderosos, a direita e a extrema-direita tentaram destruir, não conseguiram destruir. O MST ocupou o espaço da política e da vida social, é hoje o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Foi fundamental para sustentar parcelas expressivas do povo brasileiro durante a pandemia. É uma referência para pensar a agroecologia, né? Tornou-se uma referência. Então, me parece, sabe, Eduardo, que o papel verdadeiro das religiões institucionais é abrir espaço para que esta ocupação da política pelo povo aconteça. sim. A gente olha, né, a figura de um Dom Pedro Casaldáliga, que é a nossa inspiração permanente, inspiração desse nosso primeiro encontro. O que Dom Pedro Casaldáliga fez a vida inteira? Ele não foi lá para assumir ele o protagonismo. Ele abriu espaço para que os pobres, os sem terra, os sem nada, ocupassem, eles sim, o espaço do protagonismo na política. Então, é como se as igrejas fossem um lugar, não apenas um lugar geográfico, também um lugar geográfico, mas um lugar de presença, um lugar de ocupação. Né? Quando Renato e os manifestantes ocupam a igreja Nossa Senhora dos Pretos, o que eles estavam dizendo ali, e foram reprimidos por isso, o que eles estavam dizendo é: a política e a religião somos nós, nos pertence, né? E a reação da igreja, nessa hora, tem que ser isso mesmo, querido. É de vocês, ocupa. Né? Acho que isso é fundamental. E Dom Pedro Casaldáliga é um bom mestre para nós nessa dinâmica, né, Eduardo? Sem dúvida, deixou um testemunho que é um verdadeiro legado vivo que nos provoca a todos. Né? Um homem realmente profético no sentido bíblico do termo, né? Que trouxe uma clareza muito grande do caminho que a gente deve pautar, né? No segmento, no discernimento dos caminhos para gerar mais vida e justiça social. Ô, Mauro, se me permite um minuto. Não, eu quero te entregar para você encerrar com uma boa palavra, lançar uma boa palavra sobre nós para esse fim de semana e os próximos dias. Sim, a gente tem que terminar esperançado mesmo, né? Mas eu ainda quero mexer para gerar uma esperança realmente com o pé no chão. Eu penso que a grande dificuldade que nós temos no nosso país não é tanto apenas aquela cultura do ódio ou as relações extremadas. A quem está chegando aqui, Mauro, para a despedida, a minha pequena Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda, veio participar, né? Que bom que você está aqui. Tudo bom? Já está lendo, ó. Paz e quê? Paz e bem termina. Você está de férias, Maria Fernanda? Você já está de férias? Quase, fala quase. Quase de férias. Semana da semana que vem eu vou estar de férias. Tá, agora deixa o papai terminar. Então fica quietinho agora. O papai terminar aqui. Tem que fazer o para casa. Tá bom, vai já fazer o para casa então. Vai lá. Obrigado. Mas é isso que é a vantagem da gente fazer uma reflexão de casa, ter essas surpresas, né, que a vida nos coloca. Mas eu estava falando, Mauro, o seguinte: eu penso que mais do que esse desafio das ideologias extremadas, né, dessas polarizações que não nos ajudam a cultivar o diálogo, né, a consciência crítica, os embates que são tão necessários para a gente avançar, eu penso que aquela filósofa espanhola, ela trouxe na criação, não apenas de uma palavra, mas ela trouxe com essa palavra, aporofobia, um termo que é profundamente iluminador. Eu acho que o principal problema de uma parcela significativa do povo brasileiro, não gosto nem de usar a palavra povo aqui, mas dos brasileiros e brasileiras, é essa dificuldade de reconhecer que o povo, né, que aquilo que vem, né, da arte popular, das produções, da economia popular,
das iniciativas, né, dos movimentos populares, né, é colocado sob suspeita. Se um pobre entra no shopping, é como se ele estivesse entrando num lugar que não é dele. Se um pobre entra na política, ele está entrando num lugar que não é dele. Né? Querem impedir o pobre de ter acesso à educação de qualidade, né? Barrar projetos de inclusão dos pobres nas universidades, né? Coisas que a gente vibrava de passos significativos que demos nos últimos anos e que tem cada vez mais está sendo combatido e diminuído. Temos que recuperar isso. Essa pedagogia que nos ensina, enquanto brasileiros e brasileiras, a olhar para os pobres e ver ali cidadãos. Se a gente quiser, na linguagem religiosa cristã, que está muito presente aí em grande parte do povo brasileiro, são irmãos e irmãs que representam uma parcela significativa dos filhos e filhas de Deus, portanto, destinados a participar, né, da mesma sociedade em igualdade de condições. Por isso que eu falava que, sem dar as mãos aos pobres e oprimidos, aos excluídos, a gente não avança para uma sociedade que cabe a todas. As soluções não virão de cima. As soluções vão ser construídas envolvendo as pessoas como sujeitos de direitos, como atores sociais, como gosta de falar o Frei Beto no livro de Educação Popular, para participar. É juntos que construímos. A política é uma construção coletiva ou não será uma política humana. Então, que a gente tome consciência dessas relações de religião e política, porque estão ligadas à nossa vida. Não é isso, Mauro? Tá fechado o seu microfone. Perdão, passou uma moto matinal aqui. Querido Eduardo Guimarães, professor da PUC de Minas, coordenador do Observatório da Evangelização, nós teremos, a partir de hoje, mais 3 encontros com ele para conversar sobre as dimensões da relação entre religião e política, não apenas isso, sobre as dimensões da relação entre religião e vida, né? Vamos conversar bastante nesses próximos 3 encontros. Foi uma alegria grande estar com você aqui pela primeira vez, hoje aqui na nossa sequência de Paz e Bem. Eduardo, bom fim de semana para você, um beijão na Maria Fernanda, boa caminhada, boa jornada para vocês aí em Belo Horizonte. Obrigado para todos vocês que acompanharam essa conversa. Valeu, gente querida. Boa sexta-feira, bom fim de semana para quem está assistindo nessa sexta-feira. Se você está nos pegando na estrada em outro momento, bom dia, boa jornada para você. Um beijo, gente querida. Paz e bem. Tchau.